Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Começa esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Vamos iniciar essa quarta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 8 de novembro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Exército israelense afirma que a guerra chega à sua terceira e mais complexa fase. Reforma tributária avança no Senado e deve ser votada hoje. Enel descumpre prazo e 107 mil imóveis continuam sem energia em São Paulo. E ainda, relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que El Niño deve durar ao menos até abril de 2024, com novos recordes de temperaturas. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, e neste segundo mês que o conflito entre Israel e o grupo Hamas adentra, a cidade de Gaza parece completamente cercada. De acordo com as forças de defesa, o exército israelense, a guerra chegou à sua terceira e mais complexa fase. Trazendo agora o balanço das mortes, mais de 11.728 pessoas perderam a vida nos confrontos. Cerca de 10.328 palestinos e 1.400 israelenses. Vamos ver. Nos últimos dias, Israel deu início a um intenso ataque aéreo em resposta aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Há cerca de 10 dias, Israel começou incursões por terra, o que era considerada a segunda fase do conflito. Imagens de satélite mostram a forma com que o exército israelense dividiu a faixa de Gaza. O norte, onde está localizada a cidade de Gaza, ficou isolado e cercado nas fronteiras. O sul é a área onde estão alguns dos grandes campos de refugiados e é a região para onde civis palestinos foram orientados a se deslocar em busca de abrigo. Essa estratégia permitiu Israel cercar o ponto principal de operações do Hamas. Analistas militares advertem que dias sangrentos estão por vir. Mesmo tendo se preparado por anos para confrontar Israel, o Hamas não tem a mesma capacidade ofensiva e nem tecnológica do inimigo. Mesmo assim, o grupo terrorista dificulta a ação de Israel, uma vez que o Hamas tem reféns civis, incluindo crianças e idosos. E após terem ficado de fora da lista dessa quarta-feira, o grupo de 34 brasileiros que está em Gaza recebeu uma mensagem da embaixada afirmando que a saída do território deve acontecer amanhã, quinta-feira. A sexta lista, com a relação ali dos estrangeiros que podem deixar a região de conflito, engloba mais de 600 pessoas de países como Ucrânia, Filipinas, Estados Unidos, Alemanha, Romênia e também do Canadá. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que não haverá cessar-fogo com Hamas nem entrega de combustível na faixa de Gaza enquanto o movimento islamista não libertar os reféns. O premier também fez um aceno ao grupo libanês Hezbollah ao dizer que eles cometeriam o erro de suas vidas se entrassem em guerra contra Israel. Vamos ouvi-lo. Em Gaza não haverá entrada de combustível, não haverá entrada de trabalhadores e não haverá cessar-fogo sem a libertação dos reféns. O Hamas capturou 240 pessoas e as levou para Gaza como reféns. Netanyahu também disse que o grupo libanês Hezbollah cometeria o erro de sua vida se entrasse em guerra contra Israel. No dia 7 de outubro, o Hamas atacou Israel e matou 1.400 pessoas. O ataque, o mais letal desde a criação de Israel em 1948, desencadeou uma campanha de bombardeios contra o território palestino, governado pelo Hamas desde 2007. Além de impor um cerco total a Gaza, interrompendo os suprimentos de água, alimento e combustível, o exército israelense está travando batalhas terrestres com o objetivo de aniquilar o Hamas. Israel anunciou nesta terça que seus soldados já estão operando na cidade de Gaza, principal localidade da faixa. O grupo islamista informou na segunda que os bombardeios israelenses já deixaram mais de 10 mil mortos na faixa de Gaza, incluindo mais de 4 mil crianças. Bom, e o governo americano afirmou nesta terça-feira que se opõe a uma nova ocupação da faixa de Gaza por Israel. O posicionamento acontece após o premier israelense garantir que assumiria a responsabilidade global da segurança na região após o conflito contra o Hamas. Vale lembrar que Israel conquistou o enclave palestino na Guerra dos 6 Dias de 1967 e ocupou essa região até 2005. O pronunciamento foi feito pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel.
Gaza é um território palestino e vai continuar sendo. De um modo geral, não apoiamos uma reocupação de Israel em Gaza. O secretário Blinken foi bem claro em relação a esse assunto. Apesar de ser contra uma nova ocupação em Gaza, Washington afirma que o enclave não pode continuar servindo como base para ataques terroristas. It's important to note that at the same time we agree with Israel that there is no returning to the... Ao mesmo tempo, nós concordamos com Israel que não é possível voltar ao status quo do dia 6 de outubro. Israel e região devem ser seguros, e Gaza não pode ser mais uma base para lançar ataques terroristas contra o povo israelense ou qualquer outro. Estamos trabalhando com vários cenários, um governo provisório, parâmetros de segurança para quando a crise diminuir. Israel tomou a faixa de Gaza na Guerra dos 6 Dias de 1967 e a ocupou até 2005. Posteriormente, impôs um bloqueio ao enclave com a vitória do Hamas nas eleições de 2006. E mudando de assunto, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas a 13 membros e 4 empresas do cartel mexicano de Sinaloa por tráfico de fentanil e outras drogas. O país declarou guerra ao fentanil, que foi responsável por grande parte das quase 110 mil mortes por overdose no país em 2022. A ação, em colaboração com o governo do México, incluindo a unidade de inteligência financeira, permitiu sancionar Juan Carlos Morgan Huerta, conhecido como Cacaio. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros acusa o líder de gerenciar as operações do cartel no município de Nogales e supervisionar o tráfico de toneladas de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil. Cacaio, que está foragido, foi acusado de narcotráfico por um tribunal dos Estados Unidos. O governo do presidente democrata Joe Biden também sancionou vários parentes do acusado. De acordo com o comunicado, cada um deles desempenhava várias atividades para a organização, como subornar autoridades, manter fontes de suprimento de drogas, gerenciar transporte e logística, negociar acordos comerciais e lavar dinheiro. Também foram aplicadas sanções a 4 empresas com sede no México que trabalhariam para o cartel. Como resultado das sanções, todos os bens e participações em ativos dos sancionados que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos americanos ficam bloqueados. O governo americano declarou guerra ao fentanil, que foi responsável por grande parte das quase 110 mil mortes por overdose no país no ano passado. E agora vamos de destaques nacionais. O Senado Federal pode aprovar hoje, em primeiro turno, o texto da reforma tributária. A expectativa do governo é que a proposta de emenda à Constituição seja promulgada até dezembro, após décadas de discussões. O plenário do Senado vota nesta quarta-feira o texto base da reforma tributária. A Casa havia aprovado a urgência da votação do texto. A aprovação da medida dispensa ritos da tramitação do texto, como o prazo de 5 sessões de discussão em primeiro turno. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça deu aval ao relatório de Eduardo Braga para a reforma. Votaram a favor do parecer 20 senadores e 6 foram contra. Todos os destaques de bancada foram rejeitados. Pela proposta, medicamentos e dispositivos médicos adquiridos pelo governo e por entidades sem fins lucrativos terão alíquota zero de impostos. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, sem fins lucrativos, também foram realocados para escapar dos tributos. Outro ajuste cria o cashback para o botijão de gás, como no caso da energia elétrica. As famílias de baixa renda que pagarem impostos pelo gás receberão parte do dinheiro de volta. O relatório manteve a isenção à cesta básica, mas limitou seus itens. No texto ficaram isentos hortifruti, frutas e ovos. Produtos de higiene e limpeza tiveram desconto de 60%. Para ser aprovada em plenário, a proposta precisa do aval de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. Na sequência, o texto volta à Câmara dos Deputados, que vai analisar as mudanças feitas pelos senadores. A PEC não precisa de sanção do presidente da República. E atenção, estudantes, já começou a valer o Desenrola da Educação. O governo federal está oferecendo aos bancos condições facilitadas para que estudantes quitem as dívidas do FIES. Quem traz para a gente mais informações é a nossa repórter Jaqueline Fonseca.
Mais de 1.200.000 estudantes têm dívidas bancárias relacionadas ao FIES e já podem fazer a renegociação junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil. Segundo o governo federal, são 54 bilhões de reais em dívidas que poderão ser liquidadas com descontos e condições facilitadas. Juros e multas poderão ter um desconto de até 100%. E para o pagamento integral do contrato, pode haver um desconto de até 99% no valor total da dívida. Para cada caso e tempo de atraso no pagamento, haverá uma possibilidade de acordo. Podem participar os estudantes com dívidas há mais de 90 dias. Para fazer a negociação, o estudante deve procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil informou em nota que os atendimentos começarão a ser feitos nesta quarta-feira pela Central de Relacionamento nos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001. Já a Caixa Econômica Federal orienta os estudantes a fazer a negociação de modo virtual pelo sistema do FIES ou pelo aplicativo da Caixa. E veja a seguir, Enel descumpre prazo e 107 mil imóveis continuam sem energia em São Paulo. E ainda, relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que El Niño deve durar ao menos até abril de 2024. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias dessa quarta-feira para você. O Supremo Tribunal Federal volta a analisar a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O fundo é corrigido pela taxa referencial de 3% ao ano. A ação, que afirma que desde 1999 o índice não é suficiente para repor o poder aquisitivo dos trabalhadores, seria julgada em outubro, mas foi adiada após um pedido de integrantes do governo federal. Além disso, a Advocacia Geral da União solicitou ao STF que postergasse o julgamento, mas o processo segue na pauta. No mês passado, o governo demonstrou preocupações de natureza fiscal e social a respeito do julgamento da ação. Na ocasião, Barroso reiterou a posição de que considera os pontos apresentados importantes. Mas ele também considerou injusto o financiamento habitacional ser feito por meio do FGTS do trabalhador, com a correção abaixo dos índices da caderneta de poupança. Com isso, houve acordo para mais uma rodada de conversas em busca de uma solução que compatibilize os interesses em jogo. O parecer de Barroso foi seguido pelo ministro André Mendonça. O ministro defendeu ainda a ideia de que a decisão não pode retroagir, ou seja, só deve valer a partir da publicação da ata do julgamento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e o governo do Rio de Janeiro assinam nesta quarta-feira o acordo de cooperação técnica para a criação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, o CIFRA. O objetivo é asfixiar o crime organizado. A Força-Tarefa tem o objetivo de intensificar o combate a organizações criminosas através de investigações de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. A intenção é enfraquecer financeiramente os grupos e reduzir o poder de expansão no Rio de Janeiro. O acordo inicialmente terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado. Depois do prazo, os órgãos envolvidos deverão elaborar relatórios com resultados, discriminando as ações empreendidas e os objetivos alcançados. A criação do CIFRA permitirá compartilhar informações, métodos e técnicas, o que pode servir de molde para outros estados do Brasil. A coordenação geral do CIFRA caberá à Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Já a coordenação operacional será da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. E por falar em crime organizado, uma quadrilha movimentou mais de 130 milhões de reais com golpes de pirâmide financeira no Rio de Janeiro. Até policiais estão sendo investigados por envolvimento no esquema.
Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especializado de Combate ao Crime Organizado, Ministério Público do Rio e a 57ª Delegacia de Polícia mirou numa quadrilha que atua em golpes de pirâmide financeira. Ao todo, 2 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Entre os alvos está o guarda municipal Rodrigo César de Souza da Silva, que foi denunciado à Corregedoria da Corporação por chefe de esquema de pirâmide financeira e por aplicar o golpe em colegas de trabalho. Rodrigo foi preso na manhã desta terça-feira em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o depoimento das vítimas, Rodrigo cativava investidores dentro da própria guarda, oferecendo day trading, que envolve a compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia. As investigações revelam que a organização criminosa movimentou entre os anos de 2021 e 2022 cerca de 134 milhões de reais. A Guarda Municipal declarou por nota que Rodrigo foi afastado e que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria e a instituição está colaborando com as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. E mais de 100 mil clientes ainda estão sem energia em São Paulo. A Enel havia prometido que o fornecimento seria restabelecido até ontem, terça-feira, e hoje ainda nada. A Enel, responsável pelo fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo, disse ser impossível prever o prazo de restauração da rede de fornecimento de energia elétrica na Grande São Paulo. A companhia havia se comprometido a resolver os problemas causados pela tempestade de sexta-feira até terça-feira, mas, no fim do dia, informou que 107 mil imóveis ainda estavam no escuro. A empresa garantiu apenas que os funcionários trabalham incessantemente para retomar a energia o quanto antes. A Enel informou que a rede elétrica sofreu fortemente os efeitos da tempestade. A falta de energia pelo 5º dia seguido gerou protesto na cidade de São Paulo. A manifestação começou na tarde de terça-feira e dezenas de policiais foram designados ao local para conter o tumulto. Um policial militar foi atingido por um tiro na perna durante o protesto. Isso na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo. O grupo CPFL Energia, que atende 234 municípios no interior e no litoral de São Paulo, informou na noite desta terça que 18.700 clientes também seguiam sem energia. E por falar em mudanças climáticas, a Organização Meteorológica Mundial informou que o El Niño deve durar ao menos até abril de 2024. A revelação chama atenção para as altas temperaturas que já são uma realidade desse 2023 e devem atingir novos picos no primeiro semestre do ano que vem. 2024 nem começou e já se mostra no caminho de receber o título de ano mais quente da história. De acordo com o novo relatório da Agência da ONU, a atualização climática sazonal global prevê o aumento nas temperaturas da superfície do mar em grande parte dos oceanos globais. E isso impacta os termômetros, em grande parte consequência do fenômeno climático El Niño. A previsão da Organização Meteorológica Mundial é que o fenômeno dure até abril de 2024. Segundo a agência da ONU, o fenômeno se desenvolveu rapidamente em 2023 e pode atingir seu pico no primeiro semestre do ano que vem. Além da influência do El Niño, a alta nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera provocadas pelo homem interferem nas mudanças climáticas. O secretário de Meteorologia Mundial ainda alerta que eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, incêndios florestais e enchentes, serão mais comuns em algumas regiões e podem gerar maiores impactos. Antes de encerrar, a gente traz um alerta para os fumantes. Além dos danos já conhecidos causados pelo tabagismo, um grupo de cientistas descobriu que o cigarro altera o metabolismo das células ósseas, interferindo na recuperação de fraturas e também de doenças dos ossos. Vamos conferir. Em uma série de pesquisas publicadas nos últimos 4 anos, um grupo de cientistas da USP mostrou que a exposição ao fumo leva à morte mais rápida dos osteoblastos.
células responsáveis pela produção da matriz óssea rica em colágeno do tipo 1, proteína que dá resistência aos ossos. Em um primeiro momento, a descoberta aconteceu em um estudo experimental em camundongos. Em seguida, foi confirmada em um estudo clínico que analisou tecidos ósseos de pacientes submetidos à artroplastia de quadril, cirurgia para a colocação de prótese nessa região. O cigarro também é responsável por deixar mais ativo os osteoclastos, grupo de células responsáveis pela desintegração e reabsorvição do tecido ósseo, processo necessário para a renovação e remodelação dessas estruturas. O problema é que com os osteoblastos em menor número e os osteoclastos mais ativos, existe um desequilíbrio nesse processo. Os estudos do grupo ainda revelaram que as alterações do tecido ósseo ocorrem a partir de um processo inflamatório causado pela exposição à fumaça do cigarro. Além disso, o tabagismo também causa danos às cartilagens das articulações. Todo o processo de degradação do tecido ósseo leva a um risco aumentado de problemas como fraturas. Dessa forma, os fumantes possuem 25% mais de chances de sofrer uma fratura nos ossos e também levam 4 semanas a mais para se recuperar do trauma do que as pessoas que não fumam. Os fumantes também têm maior risco de desenvolverem osteoporose e o cenário fica ainda mais perigoso para populações como idosos e mulheres na pós-menopausa, que por outros fatores já têm um risco aumentado de problemas ósseos. Essa edição fica por aqui, mas antes eu te transporto para um país que só conquistou o nome pelo qual é conhecido hoje. Em 1655, nós estamos falando da Jamaica. O país conseguiu a sua completa independência do Reino Unido no dia 6 de agosto de 1962. Até então era conhecida como Santiago. Pois é, você confere imagens ao vivo de Kingston, onde 2,8 milhões de pessoas vivem por lá. Uma média aí de 4 milhões de turistas passam por ano nessa região. A Jamaica está no cinturão de furacões do Oceano Atlântico e, por isso, a ilha às vezes sofre os danos causados por essas tempestades. Eles estão 2 horas a menos do que a gente aqui do horário de Brasília, então são 6 horas e 56 minutos por lá. Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a Jamaica? A 1h eu volto com mais notícias e também mais curiosidades de algum lugar desse mundão para você. Até já!